Assim que entrei no restaurante, senti que tinha alguma coisa errada. Estava tudo quieto demais, educado demais, aquele tipo de silêncio estranho, quando parece que todo mundo está só esperando alguém tropeçar para rir depois. Era para ser só um jantar simples em família, pro aniversário de 80 anos da vovó. Uma mesa grande, luzes bonitinhas e o bolo de limão que ela ama. Mas, enquanto eu andava até o único lugar que sobrou, bem no final da mesa, senti todo mundo me olhando. Como se tivessem esperando o sinal para me atacar. Eu não vi a maioria deles fazia quase 2 anos. Desde que parei de falar com todos. Não teve briga, nem gritaria, só cortei mesmo. Depois de anos sendo manipulada, ouvindo indireta, sendo o alvo fácil da família, tudo disfarçado de preocupação. Mas vim hoje por causa da vovó. Ela nunca foi cruel comigo. Nunca me chamou de fracasso. Nunca torceu o nariz quando eu dizia que queria algo diferente da vida. Todo mundo estava quieto, parecendo areia movediça. A vovó me viu primeiro, me abraçou apertado e sussurrou: "Que bom que você veio." Eu sorri. Não ia perder isso. Foi aí que vi minha irmã, Chloe. A mesma cara de superior, o mesmo cabelo liso, o sorriso perfeito. Ela não acenou. Nem piscou. Só se jogou na cadeira como se já tivesse vencido alguma competição que eu nem sabia que existia. O jantar foi devagar. Conversa forçada, copos batendo por causa de piadas sem graça. Aí, na hora da sobremesa, a Chloe pigarreou. Antes da gente cortar o bolo da vovó, ela disse: "Tenho uma coisinha para mostrar." Pegou uma pasta marrom e bateu na mesa. Já que nossa querida Sabrina anda falando por aí da nova vida incrível dela, do negócio, do sucesso, achei que seria bom a gente checar os fatos. Teve risada, teve gente bufando. Meu pai riu escondido no guardanapo. Meu tio até se inclinou para frente, esperando o barraco. E Chloe? Chloe sorriu daquele jeito de quem esperou meses por esse momento. Na real, eu também contratei um detetive particular, só para ver se as histórias dela batiam. Ela olhou direto para mim. Que tipo de irmã eu seria se não protegesse a família da ilusão? Disse ela. Eu nem pisquei. Só fiquei olhando para ela, firme, enquanto ela entregava a pasta para vovó. As mãos da vovó tremiam quando abriu. Primeira página, um título. Segunda, uma frase destacada. Ela leu. A boca dela se abriu devagar. Depois, começou a virar as páginas uma por uma. Foi aí que o rosto dela mudou. Mas não com dúvida. Nem com vergonha. Mudou de choque mesmo. Ela passou a pasta, bem devagar, pro meu pai. Ele pegou, fechou a boca, olhou para Chloe, depois para mim, e, pela primeira vez na vida, pareceu com medo. O sorriso da Chloe começou a sumir. Porque ali, preto no branco, tava a verdade, mas não a minha verdade. A dela. Meu nome é Sabrina Lane. E, de onde quer que você esteja vendo esse vídeo agora, fica comigo. Porque tem mentira que vem com cara de pergunta inocente. Mas, quando a resposta aparece na frente de todo mundo, ela não só estraga o jantar, ela bota fogo na casa toda. Muita gente acha que traição é grito, porta batendo, barraco. Na minha família, traição vinha junto com cartão de aniversário dizendo "te amo." Ou com elogios que também eram indireta. Uau, você conseguiu mesmo. Nem achei que você fosse chegar lá. Você tá indo melhor do que eu imaginava. Que bom. Só não deixa subir a cabeça. Você sempre foi muito sensível, e gente assim tem dificuldade de vencer. Chloe, minha irmã, era quem arquitetava tudo. Sempre educada, calma, bem arrumada, mesmo quando estava me destruindo por dentro. Ela sabia como sorrir e cortar ao mesmo tempo. E eu era o contrário. Sensível, sincera, tentando o tempo todo provar que merecia estar naquela mesa. Não porque me disseram isso, mas porque me fizeram acreditar que eu precisava conquistar esse lugar. Lembro de uma vez, no ensino médio, quando fui aceita num programa de escrita fora do estado. Fiquei super feliz. A Chloe olhou para Kata e falou: "Você quer ir tão longe só para escrever sobre o que sente?" Minha mãe riu e disse: "Ela é criativa, filha. Deixa ela sonhar enquanto dá tempo."
Esse era o padrão. Toda vez que eu queria crescer, vinha um sorriso de deboche. Todo limite que eu colocava era visto como ofensa. Cada coisa que eu conquistava, eles diminuíam ou fingiam que tinham parte nisso. Quando finalmente fui embora, não fisicamente, mas por dentro, não teve escândalo. Foi tudo no silêncio. Um dia, só parei de responder os grupos de família, as ligações cheias de culpa, as mensagens que não eram perguntas, mas armadilhas. Comecei tudo de novo numa cidade nova. Trabalhei em 3 empregos só para conseguir me manter. Criei uma marca de produtos feitos à mão, tudo no apertamento de um quarto, sem aquecedor e com uma janela quebrada. Eu não contei nada para eles. E foi isso que mais doeu. Não foi porque eu tinha falhado, mas porque eu poderia ter vencido sem ela por perto para ver. Ela não me procurou quando eu sumi do grupo da família. Não apareceu quando eu não fui no Natal ou no Dia de Ação de Graças. Mas, meses depois, quando postei um anúncio discreto, uma foto do meu pequeno estúdio, com uma plaquinha dourada que dizia: "Encontrei ela e o Criador", ela me mandou mensagem em minutos. Bonitinho. Espero que seja real. Eu nem respondi. E ali, naquele momento, eu entendi. Ela não estava curiosa. Não estava com saudade. Ela se sentiu ameaçada. Na nossa família, a única forma de a vencer era ter a história mais impressionante. E agora ela tinha contratado gente de fora, estranhos, para destruir a minha. Ela não queria só me pegar numa mentira. Ela queria me puxar de volta pro silêncio. Mas o que ela não entendeu é que, quando você corta alguém em silêncio, não se espante se o corte for mais profundo do que esperava. Na primeira noite da minha nova vida, dormi no carro. Fiquei olhando pro teto, tentando me convencer de que era só por um tempo. Só um desvio no caminho, não o destino final. Era janeiro. A respiração embaçava os vidros. Enrolei meu casaco 2 vezes em mim mesma e usei o moletom como travesseiro. Ninguém sabia. Nem meus pais. Nem Chloe. Nem os amigos que curtiam minhas fotos bonitas no Instagram. Eu continuava postando, só para manter a aparência. Porque se eu contasse, já sabia o que iam dizer. Por que você se mudou sem emprego? Você sempre complica as coisas. É isso que acontece quando se persegue sonho impossível. Então, eu calei. Consegui um emprego num restaurante. Depois, outro numa livraria. E mais um limpando escritórios à noite. Dormia entre os turnos. Comia sopa enlatada. Apresentava minha ideia de negócio para mim mesma, enquanto esfregava o chão às 2 da manhã. Desenhei meu primeiro produto no notebook emprestado, na biblioteca pública. O segundo, no chão do banheiro do estúdio que finalmente consegui alugar. Sem móveis. Só um colchão e um prato. E quando abri minha lojinha online, chorei no primeiro pedido como se tivesse ganhado na loteria, porque, para mim, era isso. Mesmo com tudo que passei, cada cicatriz eu costurei sozinha, em silêncio. E cada pequena vitória, eu comemorei em silêncio também. Ninguém da minha família me ligou para saber como eu estava. E não ligaram porque não queriam saber. Enquanto eu ficasse calada, eles podiam imaginar o pior. Que eu tinha fracassado, que estava arrependida de ter saído. Que sem eles, eu não era ninguém. Eles precisavam acreditar nisso. E, por um tempo, eu deixei. Porque o silêncio, às vezes, é tipo um escudo. Ele esconde a dor, e esconde a culpa dos outros também. Quando a Chloe viu que eu comecei a postar algumas fotos. Imagens bem pensadas, agradecimentos escritos à mão pelos clientes. Manhãs tranquilas de domingo no meu estúdio. Ela não perguntou como eu tinha conseguido tudo aquilo. Ela só decidiu que não podia ser verdade. Porque, se fosse verdade, isso significava que ela passou a vida rindo da única pessoa da família. Que teve coragem de fazer o que ela nunca conseguiu. Ir embora, recomeçar, e vencer. E agora ela queria me desmascarar. Queria provar que tudo era mentira. Mas ela não percebeu uma coisa. Essa vida que ela achava que era falsa. Era a única coisa verdadeira que já existiu na nossa família. Aí, um dia, recebi um e-mail de um ex-colega de trabalho.
Assunto: você não ouviu isso de mim? Dentro, só uma frase. A Chloe tá fazendo perguntas sobre você e não é por carinho. Tinha também um print da conversa dela com um ex-namorado. Ele trabalhava numa agência de investigação privada no centro. Ela estava pedindo um relatório completo sobre mim. Eu li 3 vezes. Depois fechei o notebook e fui fazer um chá. Porque, quando alguém começa a cavar no escuro, esquece que não dá para controlar o que vai aparecer. Eu não entrei em pânico. Por quê? Porque minha vida não foi planejada em detalhes. Ela foi construída aos poucos. Tenho tudo guardado. Formulários de imposto, recibos, registro da minha empresa. Contratos com fornecedores, entrevistas publicadas. Eu levantei essa vida com os dedos cheios de calo e o peito cheio de silêncio. Mas a Chloe não sabia disso. Para ela, eu ainda era aquela menina que chorava quando meu pai fazia piada com o meu trabalho. Que pedia desculpas só por estar sentada à mesa. Então eu tomei uma decisão. Não ia parar a investigação. Eu ia ajudar. Comecei a soltar umas pistas nas redes sociais. Nunca menti. Só deixei migalhas. Uma foto na frente do cartório. Uma marcação com um dos meus investidores no evento. Um trecho de uma entrevista de podcast, onde eu falava sobre recomeçar. Até atualizei meu LinkedIn. Deixei ela seguir o caminho. Mas sabe o que eu não postei? O que eu sabia sobre ela. Porque é assim. Quando você cresce numa casa cheia de segredos, você aprende a prestar atenção. Eu sabia que a Chloe mentiu sobre o mestrado. Sabia que ela inventou que trabalhou numa ONG. Que nem existe mais. Eu sabia que ela estava pegando dinheiro escondido da empresa de consultoria do meu pai para pagar dívidas do cartão de crédito. Depois, colocava a culpa em erro do sistema. E se os detetives realmente estivessem fazendo o trabalho deles direito? Eles não iam estar olhando só para mim. Iam estar olhando para ela também. Eu não precisei brigar. Não precisei gritar, nem discutir, nem me justificar. Só precisei ficar quieta. Porque a Chloe armou uma armadilha. Mas não percebeu que ela mesma era quem estava no meio dela. É engraçado como um simples papel pode fazer o lugar inteiro ficar em silêncio. A pasta marrom que ela jogou na mesa parecia normal. Mas o jeito que ela sorriu para ela, como se fosse uma arma pronta para usar, já dizia tudo. Acho que a gente merece um pouco de verdade hoje, ela disse. O clima no restaurante mudou na hora. Algumas pessoas até se endireitaram na cadeira. Meu tio chegou a sorrir. Minha mãe baixou a cabeça pro prato, como se dissesse: não é comigo. Chloe empurrou a pasta para minha avó como se estivesse distribuindo cartas num jogo. Contratei 2 detetives particulares, disse ela. Só queria ter certeza de que nossa história de sucesso aqui, apontando para mim, não era boa demais para ser verdade. A mesa ficou tensa. Todo mundo me olhando. Mas eu só encostei nas costas da cadeira e fiquei observando. Minha avó abriu a pasta com aquele jeitinho calmo de sempre. Mas dava para ver os dedos dela tremendo. Primeira página, uma cópia da minha licença comercial. Carimbada. Verificada. Tudo certo. Segunda página, prints do meu painel de vendas online. Gráfico de crescimento, comentários de clientes, e uma nota de um dos detetives. Confirmado. Empresa registrada. Impostos pagos. Nenhum sinal de fraude ou exagero. Minha avó olhou para mim e assentiu com a cabeça. Pequeno gesto. Mas cheio de significado. O sorriso da Chloe ainda estava lá, mas meio torto agora. Ela se inclinou para frente. Pode continuar. E minha avó continuou. Terceira página, fotos. Não minhas. Fotos da Chloe no escritório que não era da tal ONG onde ela dizia trabalhar. Uma cópia do currículo dela, com trechos destacados tipo. Sem registro de conclusão do curso aí. Organização inexistente. Quarta página, extratos bancários. Transferências direto da empresa do meu pai para uma conta pessoal.
que nem estava no nome da Chloe. A sala ficou gelada. Aquele silêncio pesado que parece apertar os ossos. As mãos da minha avó pararam na página. Meu pai ficou pálido. O garfo da minha mãe caiu no prato. E a Chloe? Ela pegou a pasta rapidinho. Isso não era para estar aqui, alguém errou, disse, nervosa. Ninguém errou, falei, bem calma. Ela me olhou com os olhos arregalados. E eu só encarei de volta, firme. Você não queria a verdade? Então tá aí. Meu tio pigarreou, tentando disfarçar o constrangimento. E falou alguma coisa baixinho. Minha avó empurrou a pasta pro meio da mesa. Depois, virou para mim e colocou a mão bem de leve em cima da minha. Eu sempre soube, ela sussurrou. Eu não chorei, mas algo dentro de mim se abriu. Porque o que eu queria de verdade não era vingança. Era ser vista. E agora, pela primeira vez na vida, aquele lugar que sempre me fazia me sentir pequena, estava engasgado com a verdade. Eu não falei nada. E, pela primeira vez, não precisei. A sala ficou em silêncio. Não era mais choque. Era aquele silêncio pesado, cheio de clareza. Do tipo que não só chega, mas fica. A pasta continuava lá, no meio da mesa. Como um fio desencapado. Ninguém tocou. Ninguém olhou para Chloe. Ainda não. Todos estavam olhando para mim. E, pela primeira vez, eles realmente estavam me vendo. Não por cima, não através, em mim. Chloe riu. Um riso meio nervoso, desesperado. Ah, para né? Isso é ridículo. Vocês acham mesmo que ela não armou tudo isso? Claro que ela planejou. Manipulou tudo. Ela provavelmente até queria que alguém investigasse. Ninguém respondeu. Ela tentou de novo, agora mais alto. Ela não é vítima, tá? Ela sempre foi exagerada. Vive querendo bancar a coitadinha. Nada. Nenhuma reação. Ela olhou pro nosso pai. Fala alguma coisa. Ele se mexeu na cadeira, pigarreou, mas ficou quieto. Eu nem olhei para ela. Só fiquei olhando para as minhas mãos. Elas não estavam tremendo. Isso era novo para mim. Chloe se levantou, como se desse para fugir do que já estava na mesa. Isso é uma loucura, ela murmurou. Vocês vão acreditar nela agora? Depois de tudo? Então minha avó falou. Quebrou o silêncio com calma. Mas cada palavra cortou o ar como vidro. A gente acredita no que tá na nossa frente. Ela olhou para mim de novo e apertou minha mão. A mão dela era quente, firme. Eu sempre soube que você falava a verdade, ela disse. Só não sabia o quanto ia te custar fazer isso sozinha. Foi aí que o rosto da Chloe realmente mudou. A boca dela se abriu, pronta para se defender, atacar, inventar alguma coisa. Mas ninguém estava mais ouvindo. Eles não estavam bravos com ela. Nem julgando. Eles só não estavam mais ali por ela. Era só indiferença. Aquele tipo de olhar que diz, agora a gente te enxerga. E assim foi até o fim do jantar. Ninguém abriu a pasta. Ninguém me perguntou nada. Eles só me deixaram ali, sentada. No espaço que eu lutei tanto para conquistar. Um espaço que, dessa vez, eu não precisei preencher com explicações. Porque o silêncio, quando é nosso, não é vazio. É força. E eu parei, finalmente, de pedir permissão para existir nele. Saí antes do bolo. Sem fazer cena, sem dar tchau. Só levantei, beijei o rosto da minha avó. E fui embora pro ar frio da noite. Nem olhei para trás. Meus saltos batiam na calçada como se estivessem pontuando a história. Firmes, claros, sem desculpas. Pela primeira vez, eu não senti que precisava explicar nada. Deixa eles cortarem o bolo em silêncio. Deixa eles lidarem com a verdade que tanto tentaram esconder. Porque esse peso nunca foi meu para carregar. 3 dias depois, minha mãe me ligou 2 vezes.
Quando eu não atendi, ela mandou uma mensagem. Podemos conversar? Acho que a gente precisa esclarecer as coisas. Quero consertar tudo. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Pensei em todos os anos em que eu tentei ouvir isso dela. Aquela voz, aquela tensão, aquela frase. E agora que ela veio. Não significava mais nada. Não era porque eu estava com raiva. Era porque eu estava cansada. Escrevi devagar. Uma mensagem só. Você só acreditou em mim quando outra pessoa te disse para acreditar. Aí bloqueei o número. Não chorei. Também não fiquei feliz. Só me senti limpa. Tem uma tristeza que aparece quando a gente solta a última esperança. Mesmo aquela esperança pequena, quase morta. Mas junto com ela, vem a liberdade. Fui para casa, acendi uma vela e fiquei ali no silêncio. Um silêncio que parecia um velho amigo. Porque quando você passa a vida inteira sendo ignorada, desacreditada, criticada, às vezes a coisa mais forte que dá para fazer é ir embora sem precisar que te entendam. Eu não precisava de desculpas. Nem de uma finha vindo deles. Percebi isso na hora que parei de responder. Enquanto a chama da vela tremia ao meu lado. Eu sussurrei uma última coisa no escuro. Nem todo adeus precisa de resposta. O cheiro no apartamento era de baunilha com cedro. Do jeitinho que eu gosto. O meu tipo de silêncio. O meu tipo de recomeço. Tirei as botas, servi uma taça de vinho tinto. E coloquei minhas chaves naquele pratinho de cerâmica. Que eu fiz numa aula de iniciantes no outono passado. Ele até balança um pouco embaixo. Mas aguenta tudo direitinho. As janelas estavam abertas. A cidade fazia um barulho baixinho lá fora. Sem aplauso, sem atenção. Só a vida que eu mesma construí. Com as minhas mãos. Com os meus limites. Sentei na mesa onde comecei meu negócio. A mesma mesa que pintei de verde sálvia. E usei como base na primeira correria de fim de ano. A mesma que Chloe achava que nem existia. Meu computador apitou. Nova encomenda. Um diário escrito à mão. Com dedicatória personalizada. Embrulho de presente. Sorri. Mais uma pessoa, um estranho, acreditando em algo que eu fiz. Não porque implorei. Mas porque criei com tanto cuidado. Que aquilo falava por si só. Antes, eu achava que precisava provar meu valor. Que sucesso só contava se impressionasse quem duvidou de mim. Mas não penso mais assim. A vida de verdade não precisa ser provada. Ela só precisa ser vivida. Tomei um gole devagar do vinho e olhei pela janela. As luzes da cidade refletiam no vidro. Como pequenas estrelas que eu não preciso mais tentar alcançar. O mundo não precisa me aplaudir. Só precisa me deixar inteira. E enquanto a noite ia acontecendo do lado de fora, eu soltei o ar devagar. Não era alívio, nem desafio. Era só paz. Eu não sou uma versão de mim. Eu sou eu.